Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Primeiramente, é um prazer estar aqui ministrando uma aula no IGD. O meu nome é Bruna Constâncio, a matéria é Direito Penal e o tema é culpabilidade. Para iniciar, vamos iniciar conceituando com a teoria do que seria culpabilidade. Culpabilidade é o juízo de reprovação e censura que recai sobre a conduta de um agente que, podendo evitar o cometimento de um crime, não o fez. É aquele famoso ditado: o agente perdeu a oportunidade de ficar calado, digamos assim. Mas no caso voltado ao direito penal, o agente perdeu a oportunidade de não cometer o ato ilícito. Ele cometeu, ele poderia ter evitado. No crime, para que entramos nesse contexto, para melhor entender, possuem 3 elementos do crime, que é o fato típico, a ilicitude e o terceiro elemento é a culpabilidade. A culpabilidade, ela define se o agente deve ou não responder pelo crime, certo? Vamos aqui à tela para ver essas duas expressões. Nullum crime sine culpa, nulla poena sine culpa. Voltando. O que querem dizer essas expressões? Não há crime sem a presença da culpabilidade e não há pena sem a presença da culpabilidade, certo? É a culpabilidade, vamos dar um exemplo aqui cotidiano, fora da esfera do direito penal. Numa empresa, uma pessoa, uma equipe de funcionários compra um material errado no setor de compras e o gerente, o gestor do departamento ou proprietário da empresa, uma vez que viu que foi cometido um erro, primeira coisa que ele pergunta: quem é o culpado? Quem cometeu esse erro? Não é dessa forma que funciona? No Estado não é diferente. O Estado tem o poder-dever punitivo e ele também busca os culpados. É o famoso culpado, é um juízo mesmo, um conceito negativo, uma reprovação em cima dessa pessoa, do agente, certo? Uma vez analisado que há os 3 elementos, há crime, o próximo passo, o passo seguinte é o grau de culpabilidade, levantar o grau de culpabilidade, a dosagem da pena, que no Brasil é feito da seguinte forma: a pena é aplicada conforme o mal do crime. Vamos ler aqui na tela o artigo 59 para que possamos entender. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação e prevenção do crime. Aí aqui as penas aplicáveis, mas podemos voltar para a tela. O que querem dizer esse artigo 59? Que há 2 correntes doutrinárias: a culpabilidade pelo autor e a culpabilidade pelo fato. A culpabilidade pelo autor, analisa-se esses itens elencados no artigo 59, que, por exemplo, o estilo de vida do agente, os seus antecedentes criminais, os motivos que o levaram ao cometimento desse crime. Só que no direito penal moderno é utilizado mais a culpabilidade pelo fato, onde analisa-se o seguinte: se o crime foi cometido por ação, por omissão, se foi tentado, se foi consumado, e qual o prejuízo que levou a vítima do crime, certo? Os elementos do crime nós vimos que são 3. E os elementos da culpabilidade também são 3. Vamos ver aqui na tela. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Voltando aqui, a imputabilidade, vamos falar da imputabilidade primeiro. Ela é a possibilidade de atribuir a um agente uma infração penal, certo? Verifica-se na imputabilidade se o agente há condições morais, físicas, psicológicas para que ele responda por aquele crime.
Há dois aspectos de imputabilidade, que é o aspecto intelectivo e o aspecto volitivo. O aspecto intelectivo é a capacidade de entendimento do agente. Analisa se ele tem capacidade que ele estava cometendo um crime. E o aspecto volitivo analisa se o agente cometeu aquele crime com comando próprio da sua vontade. Vamos exemplificar aqui. Um usuário de droga. Vive ali às margens da sociedade, né, viciado mesmo, não é um uso esporádico, um viciado mesmo. Esse usuário, ele furta um chinelo na rua para que ele troque ali por uma droga. Tá, vamos ver. Ele possui o aspecto intelectivo, ele sabe que ele cometeu um furto? Nesse exemplo, podemos dizer que sim. Ele esperou a pessoa sair dali, viu que o chinelo estava dando bandeira, né, digamos assim, e furtou o chinelo. Ele sabia que era um crime. Mas ele possui o aspecto volitivo? Ele conseguia comandar a sua vontade? Nesse exemplo, podemos dizer que não, pois o usuário ele só pensava ali não no crime, nas consequências, ele só pensava que ele precisava comprar aquela droga, trocar o objeto pela droga. Precisava manter o seu vício, a sua abstinência. Então, nesse caso, digamos que ele não coube a ele a culpabilidade, certo? A imputabilidade. A culpabilidade possui excludentes. Vamos ler aqui o artigo 26 e seguintes na tela, tá? Para que possamos verificar os excludentes. Artigo 26 do Código Penal. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui temos a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. Aqui temos os menores de 18 anos. Na outra tela, aqui temos o artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal, a emoção, a paixão, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Voltando. Então, tá, o que entendemos aqui nesses artigos? Que falam das excludentes ou não, né, como aqui no artigo 28, citou que não exclui, da imputabilidade. Em regra, todo agente é imputável, só que, se ele estiver elencado nesses artigos 26 e seguintes, pode possuir, sim, a excludente de culpabilidade. O primeiro exemplo que nós falamos lá, doenças e perturbações mentais. O que ocorre com esses doentes e perturbados mentalmente? Eles respondem pelo crime, certo? Só que, no momento de sancionar a pena, ele acontece o crime próprio com ele. Ele não é preso, certo? Ele é visto como completamente incapaz e não responde por pena, responde por medida protetiva. E depois temos o semi-imputável, que são os com desenvolvimento não totalmente incompleto, mas parcialmente. Os semi-imputáveis, eles também respondem pelo crime, só que, ao sancionar a pena, há uma redução de 1/3 a 2/3 da pena, certo? No artigo 27, tivemos ali a menoridade. A menoridade, vou tomar uma água aqui, só um minuto, por favor. A menoridade, ela é uma incapacidade absoluta. Não adianta irmos na política criminal de falar que o menor ele comete mais atrocidades do que um adulto, uma pessoa já maior de idade.
ele casa, ele vota, né? Tem muito disso. Muitos criticam a questão da menoridade penal. Só que nós, para fazermos a prova, né, estudarmos, temos que focar no direito penal. Pode ser que muda a idade, mas temos que focar agora que o menor é incapaz, totalmente, certo? E ele é imputável. O menor não responde crime, menor responde só por ato infracional, com medida socioeducativa, e temos que respeitar e estudar dessa forma. Tem aqui um macete sobre o horário de verão em relação ao menor, porque quando o menor atinge a maioridade, não é no momento, no horário do seu aniversário, né? Vamos supor que ele nasceu dia 13, 15 horas da tarde, não importa, certo? Dia 12 até 23h59, não completou a maioridade. Dia 13, meia-noite, meia-noite e 1, pronto, é maior de idade. E no horário de verão, supondo que ele cometeu um ato infracional meia-noite e 20 do dia 13, que seria o aniversário dele. Só que tem um horário de verão ali. Então, cancela-se o horário de verão. O menor, ele ainda é menor se ele cometer um crime meia-noite e 20 do dia 13, porque subtrai aquele horário e considera-se que são 23 horas e 20, certo? Então, ele ainda é menor. Só para vocês entenderem e não caírem em pegas, né, em provas. E vimos também que a emoção ou paixão, né, não adianta falar para o delegado: eu amo demais aquele homem, amo demais aquela mulher. Eu estava cego. Vocês já ouviram essa expressão? Eu estava cego de amor, de paixão. Não. A emoção ou paixão não há excludente de culpabilidade, certo? Nesse caso. Vamos falar então da embriaguez. Existe a embriaguez, que estava aqui também nesses artigos que nós lemos, artigo 28. A embriaguez possui acidental e não acidental. E na embriaguez não acidental, possui voluntária e culposa. Vamos dar um exemplo aqui de embriaguez voluntária. Sexta-feira, já posto ali no Instagram, no WhatsApp, Facebook, sextou, né? Aí já falou: hoje eu vou encher a cara. Não precisa só postar não, mas já acorda já falando: hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou beber todas. Aí vai, e logo nesse dia, ou noite, que seja, que você saiu naquela ansiedade ali de encher a cara, comete um ato infracional. A excludente de culpabilidade? Não, você vai responder. Você não, né? Você não vai responder nada. O agente vai responder sim, certo? Não há excludente nesse caso, de embriaguez não acidental voluntária. Aí tem embriaguez culposa, que é aquela que você não teve culpa, não teve dolo. Saiu para beber socialmente, como se diz, só que seu organismo reagiu de um jeito diferente, às vezes ficou sem se alimentar, e seu organismo, você tomou pouco, né, que seja pouco, mas você ficou louco, o agente ficou louco, perdeu o sentido. Nesse caso, mesmo perdendo o sentido por algo que foi contra a sua vontade, também não há excludente de culpabilidade, tá bom? Agora, na embriaguez acidental, é a única que há excludente de culpabilidade. E são duas espécies: acidental, caso fortuito, e força maior, onde o agente é totalmente, inteiramente incapaz. Ele é isento de pena. Esse caso fortuito é uma espécie mais rara. Eu vou citar aqui um exemplo do doutrinador Fernando Capês, sobre o caso embriaguez acidental de caso fortuito, que é raro mesmo. Vou falar, vocês vão ver que é raro. Ele cita um exemplo em sua doutrina que está andando pela rua, de repente tropeça num tonel de vinho, cai, afoga ali, não morre, mas assim, fica totalmente embriagado. Eu duvido que isso vai acontecer, né? Mas, enfim, caso aconteça, há excludente de culpabilidade. E tem também a força maior, que literalmente a pessoa, uma outra pessoa qualquer, ela aponta uma arma, um exemplo, na sua cabeça, na cabeça do agente, e fala: você vai beber. Por algum motivo desconhecido, ela tem lá seus próprios interesses, fala: você vai beber, e faz você beber. Você bebe contra a sua vontade, com medo de morrer, né? Enfim, esse caso também há excludente, que são casos mais difíceis, né? Digamos assim. E a embriaguez patológica? Nós não lemos ali, mas ela
tem também nas doutrinas, né? Não estava no artigo. Embriaguez patológica, ela é comparada à doença mental completa, certo? Claro que comprovado que a pessoa, né, o agente, uma doença mesmo, né, diagnosticado de alcoolismo, ela é comparada à doença mental completa, incapaz. E a embriaguez pré-ordenada, tanto R aqui que a gente se perde. Embriaguez pré-ordenada, ela é assim, o agente não tem coragem de cometer o crime. Isso aí é mais comum de ver, né? Ainda mais eu que advogo na área criminal, dá para a gente ver essas situações aí com mais frequência. Essa embriaguez, ela é o seguinte, a pessoa não tem coragem de cometer o crime, ela bebe para que tenha coragem. Nesse caso, não só não vai haver excludente de culpabilidade, como vai agravar a pena. Vamos ler aqui no artigo 61 na tela. Aqui, ó, pré-ordenada, essa que eu citei agora. Artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Né, vai agravar. Quando não constituem ou qualificam um crime. Aí aqui na linha L, né, eu coloquei L maiúsculo, porque senão ia aparecer um I. Em estado de embriaguez pré-ordenada, certo? Então, tem uma agravante na pena. Voltando aqui, temos também o exemplo de um indígena não adaptado à sociedade. Uma água aqui. O indígena não adaptado à sociedade, ele comprovado através de exame antropológico, certo? Não apenas um índio qualquer que já usa roupa, mas não é só pelo seu traje. É comprovado através de perícia de exame. Esse índio, verificado que ele não tem um convívio na sociedade, ele também é excludente de culpabilidade caso venha a cometer um ato ilícito, certo? Um ato ilícito. E agora nós vamos falar, aqui na tela, por favor, temos aqui mais 2 elementos da imputabilidade, da culpabilidade. O segundo elemento da culpabilidade, potencial consciência da ilicitude e a inexigência de conduta diversa. Voltando aqui. A potencial consciência da ilicitude é um erro sobre a proibição. O agente não sabe que aquilo é proibido. Vamos supor que um estrangeiro tem um hábito lá no país dele. Por exemplo, compra uma arma, vem lá dos Estados Unidos, compra uma arma ali no Rio de Janeiro, ali não é ilegal, porque, né? Mas lá nos Estados Unidos ele tem mais facilidade para adquirir um porte de arma, pega uma arma ali, eu não vou falar o meio que ele adquiriu a arma, mas anda armado. É um crime? Aqui no Brasil, sim, né? Só que para ele não. Aí ele entra na potencial consciência da ilicitude, ele não sabia que era proibido. É claro que quando a gente tem vários elementos a serem levantados, mas isso já é no caso concreto, né? E quando a pessoa viaja para outro país, ela tem que ficar ciente, mas não é esse o mérito da questão. E a inexigibilidade da conduta adversa é o terceiro elemento e último da culpabilidade. Onde pensa-se o seguinte: qualquer pessoa no lugar daquele agente teria aquela mesma atitude? Há 2 espécies da inexigibilidade de conduta adversa, que é a coação moral irresistível, também chamada de vis compulsiva, e a obediência hierárquica. Sobre a coação moral irresistível, na inexigibilidade de conduta adversa, o que seria essa coação moral irresistível? Seria um exemplo, um gerente de banco é pego à noite em sua casa, entra vários criminosos na sua casa, amarram toda a sua família e falam: olha, amanhã cedo você não vai levantar bandeira nenhuma, amanhã cedo você vai ao banco, eu vou estar aqui com a sua família, você sabe que ela não estará em segurança caso você me desobedeça, e eu quero R$1 milhão. O gerente vai lá, ele tem senha, o bandido já pesquisou toda a vida, sabe que ele tem todas essas facilidades, e aguarda, né, o dinheiro. E vai lá, o gerente pega e entrega o dinheiro.
esse gerente do banco, ele entra na inexigibilidade de conduta adversa por meio da coação moral irresistível. Ele não tem outra saída. É aquela pergunta que nós fizemos no início. Qualquer pessoa em seu lugar faria a mesma coisa? Sim, faria. A família estava em jogo, né? Então, ele entra também na excludente de culpabilidade. E tem a obediência hierárquica, que, vamos supor, numa função pública, o superior pede para que o subordinado cometa um ato ilícito. Vamos supor, mandar um memorando para os e-mails falando mal de alguém, falando o motivo que a pessoa ali foi desligada do serviço público, um exemplo. E é um ato ilícito, ela difamou uma outra pessoa, só que ele fez através da obediência hierárquica. Se ele não fizesse, ele perderia o seu emprego. E uma vez que ele não saiba que aquilo é um ato ilícito, porque o superior o convenceu de que era uma coisa correta, era um procedimento, então ele também não responde, entra na excludente de culpabilidade. Certo? Vamos aqui ler o artigo 22, aqui na tela. Artigo 22 do Código Penal. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. A exclusão de ilicitude. Vamos voltar aqui. Nesse caso, então, quem é punido? Quem é punido é o superior, né? Nesse caso da obediência hierárquica. Então, o agente não responde. Quem fez mesmo, quem foi ali e distribuiu aquele memorando, não responde. Há causas supralegais, causas que não há no Código Penal, que não estão elencadas nesses artigos que lemos anteriormente, 26 e seguintes. Há causas supralegais, sim. E onde elas entram? Entram na inexigibilidade de conduta adversa. É analisado o caso concreto, mas a primeira pergunta que se faz é: qualquer pessoa faria a mesma coisa? Então, há sim, nos casos concretos, essa análise. Então, há excludentes que não constam no direito penal, certo? É isso que eu quero dizer. Bom, hoje o nosso tema aqui é bem rápido, é só uma pincelada sobre a culpabilidade, mas aqui vamos fazer um exercício só para frisar, para ver se nós entendemos bem, certo? Vamos aqui à tela, por favor. Bom, isso aqui eu não coloquei, mas era da CESP, tá? Um exercício da CESP de promotor substituto. De acordo com o Estatuto Penal Brasileiro, são elementos da culpabilidade a imputabilidade, os 3 elementos que acabamos de ver. Potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, acabamos de ver ali, né? Sobre a imputabilidade, assinale a alternativa correta. Letra A. O conceito de imputabilidade penal compreende a capacidade mental do indivíduo, considerando-se apenas a sua idade ao tempo do crime. Vamos voltar aqui? Não procede essa letra A, porque não considera-se apenas a idade no tempo do crime. São vários elementos que nós vimos ali anteriormente, certo? Considera-se se ele tinha consciência do que estava cometendo o crime, todos aqueles elementos, não apenas a idade dele. Então, essa aqui está errada. Vamos aqui à letra B, então. Letra B. Entre as causas de exclusão da imputabilidade, encontra-se a embriaguez completa ou incompleta, mas sempre voluntária. Vamos voltar aqui. Bom, embriaguez completa ou incompleta. Não, a incompleta não entra, né? Vimos ali também a voluntária, ela entra num rol que não está dentro das excludentes da culpabilidade, que a voluntária participa do rol de não acidental e só a excludente, né, na acidental, que não é voluntária. Então, está errado. Vamos voltar aqui, então, na letra C. Está errada. Letra C.
Ao agente que, em virtude da perturbação da saúde mental, não for inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, poderá ser imposta como sanção, pena como sanção, desculpa, porém com redução de 1 a 2/3. Voltando aqui. Gente, isso aqui foi quase um copia e cola do artigo 26. Está corretíssima essa questão. Aqui, quem é esse aqui? É o semi-imputável, certo? No artigo 26. E aqui foi quase um copia e cola. Ele responde pelo crime, só que no momento de aferir a pena, há a redução de 1/3 a 2/3. Então, está corretíssima. Vamos ler aqui a letra D só para finalizar mesmo. Então, essa está correta. Letra D. O agente que, por embriaguez incompleta ou involuntária, não for ao tempo da ação ou da omissão inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, será isento de pena. Ela está errada? Vamos voltar aqui. Ela está errada porque aqui entrou a embriaguez voluntária. É quase bem parecida com a letra B, né? Sabemos que a voluntária entra no rol que não há excludente de culpabilidade, certo? Então, a letra C está certa. É só para afirmar mesmo que nós estudamos aqui e mostrar para vocês que dá para acertar. Essa aqui estava bem fácil, foi super dentro do que nós estudamos aqui, né? Por mais que seja uma pincelada rápida, essa aqui vocês já levariam, já acertariam, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, certo? Fico à disposição, espero que nos encontremos mais vezes. Um abraço e até mais.